Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. Pronto, a gente começa aqui com Shripada Srila Bhakti Buddhadhyaya Srimad. Então ele fala que Narottama Das Thakur nasceu uma família real, uma família da realeza, né? Então, assim, na realidade, apesar de ele ser um príncipe, Narottama Das Thakur, ele manifestou uma devoção muito profunda, né? Muito profunda. E ele, a história dele, mais ou menos, é que ele foi para, ele era um príncipe assim bem rico, assim, uma família muito rica, e ele foi para Vrindavana, né? E quando ele vai para Vrindavana, ele vai se refugiar em Diva Goswami. Diva Goswami era como líder dos Vaishnavas naquele momento. Assim, era o Vaishnava que dava Siksha, dava instrução para todos, né? E ele se refugiou em Diva Goswami e ele queria se iniciar, e Diva Goswami não iniciava discípulos. Diva Goswami não iniciava discípulos, ele só instruía, mas ele não iniciava. Então ele começou a procurar um guru e aí ele encontrou Lokanath Das Goswami. Então ele foi e pediu a iniciação para Lokanath Das Goswami. Só que Lokanath Das Goswami falou, não, eu fiz um voto de não iniciar discípulos também, né? E aí ele ficou assim como... Mas ele sentiu que Lokanath Das Goswami era o guru dele. Então ele, durante praticamente um ano, ele ficou limpando, né, o banheiro de Lokanath Das Goswami. E na realidade ele não tinha um banheiro, assim, um banheiro físico, um banheiro como a gente tem. Um banheiro físico, não. Ele era um banheiro assim, que ele usava, e depois ele ficava fazendo bhajana perto do Jamuna. Ele tomava banho de Jamuna, né? Então Narottama Das Thakur, ele foi lá e ele ficava limpando, arrumando o banheiro, né? Enfim, coisas assim. E em algum momento Lokanath Das Goswami ele percebeu que alguém estava arrumando, né? Porque ele ia, né? Ele tampava, né? O cocôzinho, assim, ele pegava uma areinha, assim, deixava uma argila, assim, peneirava uma argila, deixava para Lokanath usar, mas ficava escondido, assim. Até que um dia Lokanath Das Goswami ele ficou escondido também, e quando ele viu Narottama Das Thakur fazendo isso, ele falou, peraí, você é um príncipe, o que você está fazendo? Você veio de uma família real e você está fazendo um serviço tão baixo, esse, não sei, alguma coisa assim. E ele falou, não, é que eu quero, você não quis me iniciar, mas eu quero a sua misericórdia. E aí ele quebrou, ele rompeu a regra e acabou iniciando Narottama Das Thakur. Eu acho que foi o único discípulo que ele teve, né? Então, na verdade, essa determinação é que nós deveríamos aprender com Narottama Das Thakur. Ou seja, que a iniciação espiritual, quando nós pensamos em iniciação espiritual, nós pensamos que é algo muito poderoso na nossa vida, né? Por isso o verso diz, Tasmad Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Utama. Então você diz que é a coisa mais elevada. É a coisa mais elevada que você que você está fazendo. Não existe nada mais elevado do que entrar na vida espiritual. Se a gente fala iniciação, a iniciação é algo formal, ou seja, uma formalidade a iniciação. Mas você aceitar um Vaishnava, aceitar um guru no coração, um guru Parashraya, isso é o mais importante, porque esse é o refúgio que vai manter você vivo na prática espiritual. Porque sem esse refúgio a gente não consegue realmente ter vida espiritual. Se a gente quiser fazer pela gente mesmo, isso não dá certo. O Bhakti não é assim. O Bhakti ele necessita de sadhusanga. Esse é o ponto-chave do Bhakti. Ele é muito misericordioso, o Bhakti qualquer um pode praticar. Até, por exemplo, os animais podem praticar. Os cachorrinhos aqui praticam. O que eles praticam aqui, gente?
Shravan, né? Imagina todo dia escutando aula. Não tem jeito, tá? Eles têm que escutar aula todo dia, Shravan, né? Eles não fazem Kirtan, às vezes eles fazem mas isso não é Kirtan, ou seja, é uma coisa que eles fazem por outro motivo. Mas eles estão fazendo Shravan, eles estão escutando. Eles escutam, na é verdade? E imagina, e desde de manhãzinha, assim, bom, de madrugadinha, eles já estão lá, aquela coisa, né? E à noite também. Então, isso os animais se beneficiam. Por exemplo, isso é muito interessante, quando o Mahaprabhu ele vai para Vrindavana, ele passa por uma floresta que se chama Jarikanda, né? Jarikanda, a floresta de Jarikanda, é muito famosa essa floresta. E quando ele vai cantando, 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 cantando. Então os tigres apareceram, dizem que os tigres começaram a cantar, os elefantes começaram a cantar, imagina. E ali as pedras começaram a se derreter. Se derreter. E você vai lá no museu lá, eles têm umas pedras lá que dizem que é de lá, ou seja, que tem os animais, a pegada dos animais assim nas pedras, assim, é uma coisa incrível, né? Lá em Calcutá tem um museu, Chaitanya Mahaprabhu, que tem essas pedras. Então, quando o devoto que acompanhava o Mahaprabhu, ele viu isso, porque arrumaram um devoto para acompanhar o Mahaprabhu para ele brindava, e ele viu isso, ele ficou assim como espantado, espantado. Então ele falou para Haridas Thakur, ele falou, olha, o Mahaprabhu começa a cantar, os animais começam a cantar, o elefante começa a cantar Hare Krishna, os tigres estão cantando Hare Krishna, todo mundo canta Hare Krishna, Hare Krishna. Ele falou, isso, Haridas falou, isso não é nada, não é nada. As pedras estão cantando Hare Krishna quando o Mahaprabhu canta. E você fala, não, mas isso é uma coisa assim, né? Peraí, isso aqui parece uma mágica, parece uma coisa de, sei lá, de doido. Mas não, quando você vê mesmo Gorakshora Das Baji Maharaj, eles dizem que ele entrava ele estava cantando assim num quartinho, cantando, 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 e de repente quando as pessoas entravam, elas viam que os tijolos estavam cantando. Então você vê, o santo nome não é uma coisa assim desse mundo material. Golokera Premadhana, Harinama Sankirtan. Então, o santo nome ele tá descendo. Ele não é uma coisa que foi criada aqui, criar esse mantra foi criado no ano de 1000. Não tem isso. O mantra, na verdade, o Mahamantra é Krishna mesmo. Quando a gente pensa que ele é Krishna mesmo, ele não tem diferença de Krishna. Não tem. Se você canta o Mahamantra, é como se você estivesse conectado com Krishna. As pessoas pensam, não, mas quando eu vou ver Deus? Quando aquela coisa, Deus existe. Deus... O pessoal sempre... A gente não tem essa história. A gente sabe que Deus existe, que é Krishna, e que o nome dele não é diferente dele. Não é diferente dele. Então, se você canta o santo nome, você se conecta com ele. Então, por isso a gente precisa cantar. Kirtanyasa Dahari. Você precisa cantar sempre. Só de manhã, tá? Não, é sempre tem que cantar, sempre tem que estar cantando. E peraí, você não pode. Eu não posso cantar na japa porque eu tenho 3 filhos, 4 filhos. Não tem problema, pode cantar. Canta fazendo as coisas, não tem nenhum problema. Por quê? Porque é tão poderoso esse nome que não tem regras e regulações para cantá-lo. Você pode cantar em qualquer momento do dia. Imagina, quando o Mahaprabhu ele começa a cantar, e a natureza chama ele vai para o banheiro, ele começa a cantar, ele ia no banheiro ali, e ele tenta segurar a língua, né, porque vai no banheiro, né? Aí Gopal, que é o menininho, falou, mas Prabhu, o que você está fazendo? Você não falou que não tem regras e regulações para cantar o santo nome, que ele é tão poderoso? Por que você está querendo? É verdade, o Gopal Guru e o Gopal Guru Goswami. Imagina, esse foi um grande Vaishnava. Ele recebeu as bênçãos de Mahaprabhu. Porque realmente é isso, você canta em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que estar sempre cantando o santo nome. Esse é o ponto, sempre cantando. Se você não pode cantar alto porque o chefe não gosta, não tem problema, canta mentalmente. Você pode cantar mentalmente, é muito poderoso, muito poderoso. Experimenta para você ver, quando acontecer alguma coisa, se você começa a cantar o santo nome de forma mentalmente, tudo vai modificar na sua vida. É muito poderoso, a gente tem que experimentar. E aqui, claro, quando a gente fala Narottam Das Thakur, né, imagina, ele
foi reconhecido assim como um grande Vaishnava, e ele queria se iniciar com Lokanath Das Goswami, porque ele se inspirou muito, ele ficou lá fazendo isso. Mas a gente, claro, a gente não tem muito essa determinação, a gente não... Mas, na realidade, o mais importante é que você esteja praticando, que você esteja conectado na consciência de Cristo. Isso é o mais importante, que você se conecte de alguma forma. Claro, o Guru é a maneira formal, como eu disse, de você se conectar. Mas se você canta o Santo Nome, você já está se conectado com Cristo. Então isso já é uma grande bênção. Bom, a Narta Nivrita. A Narta Nivrita é um processo, ou seja, é um caminho, né, que você tem que percorrer, que todos temos que percorrer, na realidade. Arta significa... Hã? Arta proteção importante. Uma coisa importante. Arta é uma coisa importante. E anarta significa que não é importante. Simples, né? Muito simples. Bom, mas é aquilo. Não é importante, mas você dá muita importância a isso. Isso é anarta. Anartas... Quando a gente fala anartas, são coisas que você não precisaria levar para a caminhada. Mas a gente leva. A gente leva, como a gente gosta de brincar. Você vai subir a montanha, vamos lá na cachoeira do Juju, uma cachoeira que tem aí, enfim. Uma cachoeira de 60 metros, você tem que subir uma montanha lá para chegar lá. Não é tão fácil, não. Aí você quer levar levar essa cama elástica. Eu quero levar a cama elástica. Você fala, não, Maharaj, não precisa, não, eu vou levar. E não tem ninguém que vai me convencer de não levar a cama elástica, é uma coisa assim. Então o anarta, o que? O anarta é uma coisa que você tem que não precisava você carregar. Então todos esses desejos indesejáveis. Essas coisas que você não precisa, ou seja, quem precisa de luxúria, quem precisa de raiva, quem precisa de ira, quem precisa de cobiça, quem precisa de inveja, é uma coisa assim, mas está aí, está aí. Ou seja, você tem tudo isso aí dentro e você precisa tirar. Por isso, Namasankirtana Hoite Sarvanartana Nashana. Ou seja, é assim que nós vamos eliminar os nossos anartas, quando nós cantamos o Santo Nome quando nós realizamos sevas, serviço aos Vaishnavas. Então essas duas ferramentas são importantíssimas para você retirar os anartas. Né? Você tem que tirar, você tem que se livrar disso. Isso é uma coisa que está atrapalhando a sua caminhada. Mas faz parte da caminhada. Não tem jeito. Você tem que subir. O Anarta Nivrita é a fase que você sobe. Imagina, é a subida. Você sobe. E aí quando você chega lá no topo, acabou a subida. Então aí fica tudo mais fácil. Então a gente vai subir, só que a gente está subindo, não é subindo levezinho, a gente está subindo carregando muitas coisas. Isso é a fase de Anarta Nivriti. Então por isso que é a fase difícil, essa fase que... e essa fase é muito instável. Porque nós temos coisas que realmente não fazem parte de nós. E aí, Sr. Samaraj, ele dá uma definição de anarta muito incrível que eu gostei, todo mundo gostou. É que o anarta ele não tem raízes profundas. Olha que legal. São como cogumelos, ele fala. Você pega um cogumelo, muito fácil tirar um cogumelo, né? Quem já tirou cogumelo? Assim, é cogumelo, você tira um cogumelo assim, né? E você vê que é muito fácil tirar um cogumelo, porque o anarta ele não faz parte de você, apesar de estar com você. Então a gente precisa entender que para eliminar os anartas, nós temos que praticar, cantar o Santo Nome, a gente tem que servir o Vaishnavas, e isso vai eliminar tudo aquilo que a gente tem que realmente a gente não... e que nos faz mal, ou seja... São coisas que estão aí que a gente gostaria de eliminar, porque isso é o obstáculo que nós temos, né, durante a nossa prática. Seria tão fácil, não seria tão fácil se não tivesse a maldita da luxúria, se não tivesse a maldita... Né? E assim você vai, né? Nossa, seria tão fácil, seria... Mas tem, então, porque você tem isso. Mas só que isso não é seu. Isso não é seu, você precisa eliminar isso. E aí está o processo. O processo é esse processo. Um processo que é
é um processo, como qualquer processo, é uma coisa que você precisa aceitar coisas que realmente vão te ajudar. E aí tá o Santo Nome, tá Sadhusanga. Então, o Sadhusanga é o mais poderoso, porque se você está perto das pessoas que estão praticando, das pessoas que têm entusiasmo na prática, você tá e você vê que elas realmente estão conseguindo ir adiante, então você se anima. Você se anima. Não é uma coisa que é impossível. Se outros estão conseguindo, você também pode. Então, essa fase de Anartha Nivriti é uma fase assim, de muita paciência, claro. É uma fase assim, de muita paciência, é uma fase que você está caminhando e você não está sentindo nada, ou seja, no sentido que você é como subir a montanha. Quando você sobe a montanha, você não está aí vendo nada, porque você não subir na montanha. E a única coisa que você. E se você fica olhando, né, muito para cima, o tanto que você tem que subir, isso desanima um pouco. Então a gente até dá o conselho: olha para baixo, olha. Aproveita também essa fase, porque a fase de Anartha Nivriti, as pessoas pensam também que é só sofrimento. Não é isso, é só a dificuldade que você vai ter. E essa dificuldade faz parte do processo. Isso vai fazer o processo realmente valer a pena. Então, você lutar com você mesmo. Porque, na realidade, nós temos que lutar com a gente mesmo. Ou seja, os inimigos estão dentro, não estão fora. Porque a gente está criando inimigos fora. Mas esses inimigos, eles não existem. Isso é somente uma criação mental. Então, a mente cria inimigos, a mente cria barreiras, a mente cria dificuldades, e você precisa vencer isso. A Fajranartha Nivriti é para isso, é para você vencer. Vencer a si mesmo, vencer e ficar mais, fazer a sua caminhada mais leve. Então, quanto mais você canta, quanto mais você limpa a sua consciência, quanto mais você vai adiante com a ajuda dos sadhus, mais você se aproxima dessa fase que a gente chama de nishta, que é uma fase de estabilidade. E quando você está em nishta, significa que o seu intelecto ele foi capturado. Então, se o intelecto foi capturado, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, essa fase de Anartha Nivriti é a fase que nós estamos vivendo, né? Assim, lutando contra os nossos inimigos internos. Essa é a fase de Anartha Nivriti. Aí você pensa assim, a gente está limpando, mas parece que só suja mais, né? É que na realidade é isso, é que você está limpando. E se você está limpando, você começa a descobrir sujeiras, né? Quem não limpa é como, por exemplo, uma pessoa que você vê uma casa, você vai lá, você vai nos condomínios, uma coisa assim. Aí você vê as casas, então de repente tem um lixo, onde as pessoas colocam lixo, né? Para o lixeiro vir e recolher o lixo, uma coisa assim. Aí você vê que uma casa que não tem lixo do lado de fora. Você fala, nossa, não tem lixo. Que incrível, né? Será que não forma nenhum lixo nessa casa? Se a pessoa não coloca o lixo fora, entende? Como você vai limpar? Então, quando você canta, é isso. Quanto mais você canta, mais as coisas aparecem. Né? É igual o exemplo que se dá, exemplo clássico. Você coloca fogo da floresta, aí os bichos vão aparecer. Eles não apareciam, né? Você nunca via nenhum bicho aí, mas inclusive quando teve um incêndio aí, né? Não foi aqui, foi mais para cima. Aí imagina o lobo-guará aparecendo lá na cidade, lobo-guará. Imagina, o lobo-guará, a gente já viu um lobo-guará, mas apareceu na cidade, porque o fogo pegou e o bichinho saiu correndo aí. Então vai aparecer, parece que você está, que a coisa fica mais sensível. Por exemplo, você veja bem, sei lá, um corredor de 100 metros, né? Ele corre 100 metros em menos, sei lá, de 10 segundos, não é isso? Tá quanto já? 7 segundos, imagina. Na minha época era 9, 8. Então, quer dizer, já está diminuindo, né? Mas você veja bem, agora você vai ver o tanto que ele aquece, não é verdade? Se você vê, né, essas provas de Olimpíada, um cara que vai correr 100 metros, ele fica horas aquecendo. Por quê? Porque tudo nele é muito mais fino, ou seja, quanto mais ele trabalha, mais fino ele fica. Então é mais ou menos isso. Quanto mais você limpa, mais você vai querer limpar e mais você vai ver a sujeira onde você não via. Esse é o ponto. Você acha, nossa, você começa a limpar, aí você começa a perceber isso mesmo.
Então, quanto mais você limpa, mais você fica, tipo assim, com mania de limpeza, mais ou menos isso. Você quer que tudo fique limpo, mas a limpeza realmente é essa limpeza interna, que é mais importante. Claro, a limpeza externa é importante, a gente entende isso, mas a limpeza interna ele é muito mais importante, porque é você, é a sua consciência. E essa limpeza você leva para a próxima vida. Por exemplo, você limpa a casa, aí você morre, a casa fica, não é verdade? Então, assim, claro, você tinha que limpar a casa, mas você não limpou você mesmo. Então, esse é o problema. Então, quanto mais você limpa, mais sujeira vai sair. Isso é normal. É como, a gente gosta de brincar, é como andar de trenzinho fantasma, já viu? Trenzinho fantasma, né? Sabe? Trem fantasma, não tem? Lá? É como um parque de diversões. Disneylandia, aí você vai, um trenzinho, você entra no trem, você entra numa, tipo uma caverna, assim. Aí você vai e de repente aparece, aí vão te dar sustos, entende? Parece uma bruxa, parece um fantasma, parece alguém assim, cabeça cortada. Assim, mas tudo de mentira, né? Assim, mais ou menos. Mas você vai levando susto, né? Então, a fase de. Essa fase. Hã? Uma diversão estranha. Mas no Brasil tem. Você tinha, não sei se ainda tem. Você vai levar sustos, né? Você tá assim, de repente você leva susto. É uma coisa assim. Você tá limpando e você tá levando susto. Meu Deus, eu não sabia que era assim. E as pessoas falam assim, eu não sabia que eu era tão invejoso, eu não sabia. É porque você não estava limpando. Agora que você limpa, você entende, você começa a perceber isso, entende? Então, os sustos que você leva, não se assuste tanto. Entende? Nossa, começou assim. Tá bom, mas eu vou melhorar. Médico, cura-te a ti mesmo. Essa é a ideia. Essa fase você vai. Muitas coisas vão aparecer, coisas estranhas, mas a gente segue adiante. A gente não se assusta com a sujeira aí que a gente está limpando. Né? A gente continua limpando. Tá, então os anartas, assim, geralmente eles são provocados, né, pela atividades ímpias. Então, se você faz atividades ímpias, se realiza atividades ímpias no passado, essas atividades elas geraram obstáculos na sua vida espiritual, anartas. Né? Se você faz atividades boas, piedosas, também gera anarta, imagina. Um tipo de anarta é você ter muita facilidade no mundo material. Um anarta. As pessoas que têm muitas facilidades no mundo material, eles estão. Isso é anarta também. Por exemplo, agora você pensa, né, esses anartas que você gerou pelas suas atividades ímpias e atividades piedosas, eles vão ser eliminados, de uma certa maneira, eles vão ser eliminados facilmente, simplesmente pelo canto do santo nome. Você vai conseguir eliminar esses anartas. Mas aí tem um problema, quando você pratica o Bhakti, também os anartas vão ser criados. Ou seja, vai surgir anartas aí dentro de você por praticar o Bhakti. Por quê? Porque na realidade nós acabamos também cometendo ofensas. Né? Quando nós praticamos o Bhakti, por exemplo, você comete ofensas, isso também gera anarta. E o próprio Bhakti, ele também, a própria prática do Bhakti vai gerar anarta. É como uma plantinha que está crescendo e você molha a planta e as ervas daninhas estão crescendo junto. Então a gente entende que os anartas, ou seja, que nós temos, né, ou seja, que são criados assim, ou seja, que na realidade eles se manifestam, né, por a vida, assim, pela ignorância que nós temos de nós mesmos. Esses anartas eles vão sendo eliminados. Então a gente não tem que se preocupar muito até em classificar os anartas assim. Não é bem isso, né? Você ficar pensando, anarta, não é anarta. Não, na realidade são coisas que fazem parte do nosso processo mesmo. Ou seja, ninguém pode achar que está livre disso. Né? Imagina, até Cícero Maharaj, ele sempre dizia, qual é a fase que nós estamos da vida espiritual? Ele fala anarta nivriti. Ele fala, nós estamos em anarta nivriti. Ou seja, nós estamos eliminando os anartas.
Então é uma coisa assim, igual tomar banho, entende? Você fala assim, ah, não, eu não pego sujeira. Você é o cara que, sei lá, você não suja. Você não se suja, não é verdade? Vamos supor, imagina isso. Então você não precisa tomar banho. Não, todo mundo tem que tomar banho. Todo mundo tem que tomar banho. E é incrível, por exemplo, você toma banho e quando você toma banho, você está se limpando. Mas você está sujo. Entende? Então essa é o nosso consolo. Eu estou tomando banho. Entende? Eu estou tomando banho, eu estou escovando o dente, uma coisa assim. Porque na realidade, se a gente for parar para pensar em tudo aquilo que a gente tem, quais são os anartas? É como essa centopeia, sabe a centopeia? Tem 100 pés. Quem já contou os pezinhos da centopeia? Não tem biólogo aí, não? Os biólogos são bons nisso, né? Ficar contando, né? Mas eu não contou? Não, tem um biólogo aí, ele não contou. Mas mas a centopeia são 100 pés. Aí eu pergunto para você, se a centopeia, ela para em um momento, ela pensa, qual o pé que eu vou primeiro? Imagina? Olha o bolo que vai dar, não é verdade? Dá um bolo. Qual pé? Imagina, são 100 pés. Então é mais ou menos isso. A gente está cheio de anarta, não é que você fala, não, é porque eu estou estudando muitos anartas, eu sou um estudioso, PhD em anarta. E eu descobri mais um anarta agora, gente. Descobri um anarta aqui e tal. Não, não é bem isso. Os anartas, eles estão aí. Ou seja, fazem parte da nossa vida. É como eu falo, se você caminha, você sua, você se suja, mas o consolo é isso, que você tem a água para se limpar. E a água é o canto do santo nome. Então, na verdade, quando você canta o santo nome, é a limpeza que você está executando. Então não importa os anartas que você tem, quais são, de onde são. Não. E a gente tem até os Shastras, os livros, eles vão te dar uma visão geral assim, do que são os anartas, assim, tudo bem. E Srila Vishwanath Chakravarti, ele explica no Madhura Kadambini, né, os anartas, assim, ele tem uma explicação muito técnica a respeito disso. Mas só que isso não vai resolver muito. Por exemplo, Hridaya Dorlabhyam. Hridaya Dorlabhyam um nome técnico. São os anartas que são devido à debilidade do coração. Ou seja, você não quer fazer algo, mas acaba fazendo. Você entende que é ruim, mas você acaba, né? E tá bom, mas só que a solução é o canto do santo nome. Esse é o ponto. Que a gente entende que a gente tem um monte de coisas que realmente nos dificultam a nossa vida espiritual, que são os anartas, na verdade, mas a gente tem a solução. Como eu falei, os anartas, eles não têm raízes profundas, ou seja, não é uma coisa que está lá na sua natureza, não tem nada a ver com a sua natureza, nada a ver, nada a ver. Ou seja, uma coisa que você tem, mas não tem nada a ver com você. Então isso é esse entendimento que é importante. Ou seja, tudo que agora que você tem, agora que você acha que faz parte de você, não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão com você isso. Uma conexão real. Não está enraizado mesmo, naquela coisa, aquela raiz que você, né, é difícil você tirar aquilo. Não. Vai ser fácil você tirar isso. E outros anartas, eles vão, no processo que você está tirando os anartas, outros anartas eles vão aparecer. Mas isso é uma coisa que você vai, tomando, você está sujo, mas você está tomando banho, entende? Você está sujo, mas você está tomando banho. Então esse é o seu consolo, é o nosso consolo na realidade, né? Os anartas estão assim como aí, né? Eles estão aparecendo a todo momento. Você pode perceber uma coisa assim. Só que isso não vai como impedir o seu desenvolvimento. Você vai seguir com isso mesmo. Entende? É isso que o Cristian fala, o seu gosto da água, você tem água para se limpar. É isso. O que você está perguntando é que o anarta da natureza da pessoa. Né? O jeito, né? Ou seja, uma coisa é o anarta, outra coisa é a natureza da pessoa. Por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada, ele tinha um temperamento forte. Personalidade, tinha muita personalidade. Então, por exemplo, quando
tem esse exemplo clássico, assim, que eles contam, né, que trouxeram um leite para ele falou, foi um leite tá gelado demais, a gente não toma leite frio, né? O leite tem que ser quente. Aí o devoto foi trazer o leite para ele e trouxe assim, fervendo. Aí ele falou assim, não, aí começou a brigar com o devoto, não, porque não é fervendo, que isso? Tipo assim, uma coisa assim. E aí você olha assim, né? Por exemplo, Prabhupada né? Prabhupada tá falando, né, de grandes personagens da Prabhupada em algum momento ele bateu na mesa assim, com muita raiva, assim, assim, e ele ficou vermelho assim de raiva. Porque eu não me lembro muito o contexto, mas era alguma coisa sei lá, de filosófica, uma coisa assim. E ele bateu na mesa, e os devotos ficaram assim, nossa, Gurudeva tá nervoso, né? Mas só que aí o Sri Maharaj falou, não, não, é o... E ele ficou assim vermelho, assim, de raiva, né? E aí só que o Sri Maharaj falou assim, não, você não entendeu, isso é o Lotus, diz que o Guru é o Lotus vermelho, é o Lotus, né? É o Lotus. Ou seja, quando eles explicam, né, que essa raiva do Guru é como o Lotus florescendo, uma coisa assim. Eles fazem uma analogia, uma poesia. Então ele estava nervoso, ele ficou nervoso, mas só que ele ficou nervoso por um motivo nobre. Então, assim, veja bem, se você tem uma personalidade, né, uma personalidade, sei lá, brava, sei lá, uma coisa assim, mas você faz para Krishna, não tem problema. Isso não é anarta, entende? Isso é uma personalidade. Não tem como a gente mudar a nossa personalidade. Mudar a personalidade, a gente não tá preocupado com isso, ficar mudando a nossa personalidade. Agora, os anartas a gente precisa tirar. Então, o anarta ele está muito relacionado a um egoísmo, entende? A um egoísmo. Então, ou seja, você tem, por exemplo, Swarupa Brahma. Swarupa Brahma. Que é como um anarta que é um anarta assim como tipo raiz, ou seja, é que você não sabe qual é a sua identidade. Você desconhece a sua identidade. Então, quando você, por exemplo, agora tá corporificada, você tem algumas características da sua corporificação. E você traz características, assim, de acordo com o seu karma, que são características também psicológicas. Mas não quer dizer que seja anarta. Ou seja, o mesmo, não é isso. O anarta não é isso. O anarta ele está relacionado a uma coisa mais externa de você. Então, não sei se você entende. Uma coisa é a natureza, outra coisa é o anarta. O anarta é diferente da natureza da pessoa. Porque o anarta, porque com a sua própria natureza, você pode, né, você pode fazer muitas coisas com a sua natureza. Se você tem uma natureza, sei lá, por exemplo, a gente vê o caso mesmo de Swami Maharaj Prabhupada, que tinha uma natureza forte, mas por ele ter essa natureza forte, ele conseguiu fazer muitas coisas para Krishna. E nós estamos aqui, assim, como, né, graças a ele, em certo sentido, devido a essa natureza forte que ele tinha. Então, ter natureza forte não significa anarta. E o Swami Maharaj Prabhupada, será que ele tinha anarta? Não tinha anarta. Ou seja, ele era um devoto puro. Mas ele tinha uma natureza muito forte. Mas pela sua pureza, ele conseguiu fazer muitas coisas. Então, o anarta ele é diferente da natureza da pessoa. Então, a gente não tem que ficar aí como... Né? A nossa natureza é uma coisa. E outra coisa é os anartas que estão nos impedindo. Né? Os anartas são impedimentos. A natureza pode ser até meio desfavorável. Pode, eu acho que pode. Em alguns casos, a natureza de uma pessoa pode atrapalhar ela em algumas circunstâncias. Entretanto, os anartas são coisas que realmente nos impedem. E a natureza não nos impede, a nossa natureza não nos impede de realizar as atividades, entende? Pode ser, ou seja, pode ser. Porque o anarta ele tá mais enraizado num aspecto do impedimento
para você praticar. Igual a gente deu esse exemplo, você está subindo a montanha com pesos, assim, com coisas que você vai sentir que isso tá difícil e tá fácil você tirar isso, né? Tá fácil, mas você não consegue. Você não consegue por quê? Porque você está muito apegado a essas coisas. A gente fala, larga, larga isso, larga, mas não dá. Porque é uma coisa que já está aí, né? Mas é uma coisa que você não precisa disso, entende? A natureza não. Então, a natureza não. A sua natureza, você tem a sua natureza. E a sua natureza pode ser uma natureza, sei lá, mais assim, extrovertida, introvertida. Isso não tem problema. Isso é natureza. É natureza. E é uma coisa diferente dos anartas que você tem. Então, a natureza é uma coisa, né? E a anarta é outra coisa. Então, a anarta a gente pode pensar assim, que o anarta está incomodando mais a você. A natureza pode incomodar os demais? Pode, ela pode incomodar os demais. Mas você não faz isso. Você faz isso porque realmente você não consegue. Porque isso já faz parte de você. Entende? É a natureza. Se você entrar ali no canil, o cachorro vai te morder. É a natureza dele. Entende? Mas não é que ele fez errado. Você que fez. Você cometeu o erro de entrar. Não é assim? Então é mais ou menos isso. A natureza ela te leva a uma. Você consegue progredir, você consegue, né, avançar sem nenhum problema, porque é a sua natureza. A sua natureza é assim, você tem essa natureza. Então você não precisa querer modificar a sua natureza, essa natureza adquirida que você tem. Mas os anartas, sim, os anartas você vai tentar modificá-los através da prática. Na medida que você pratica, os anartas eles vão sendo eliminados. Isso é uma coisa assim muito científica mesmo. Você vai ver. Você tinha um anarta e pela prática esse anarta, pum, desapareceu. Agora você já não tem mais esse anarta, né? Porque o Bhakti ele tem essa característica, né? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janati Yashu Vairagya Ganacha Haitukaha. A característica do Bhakti é isso, que ele promove uma renúncia, ele te dá conhecimento, o Bhakti te dá tudo. Muito poderoso. Então, a prática do Bhakti te leva a eliminar as coisas que são desfavoráveis, né? E aceitar coisas favoráveis. Ou seja, o Bhakti te dá esse conhecimento, te dá tudo. O Bhakti ele tem esse poder. Já a natureza sua, você não precisa se preocupar em se modificar muito a sua natureza. Porque não tem jeito. Ou seja, a natureza é uma coisa muito... por exemplo, quando você via Gorakshara Das Bhajan Maharaj, ele tinha uma natureza. Né? Tinha uma natureza. Era um devoto puro, mas que tinha uma natureza ali. Prabhupada Bhaktisiddhanta, Swami Maharaj Prabhupada, eles têm a natureza, Srisara Maharaj. Então, os Vaishnavas, eles têm a natureza deles, e eles não estão preocupados em modificar a natureza. Os anartas, eles podem, como eles não têm raízes profundas, quando você vai praticando, eles vão como sendo deixados para trás, entende? A natureza, você não precisa se preocupar com a natureza. A diferença entre a fé no Kanishta, Madhyama e Uttama, né? Então se diz que a fé Kanishta é uma fé fraca, né? Jahara Komala Sharadasa Kanishta Nigatati, né? Krame Tenho Bhakta Haite Uttama. Então o verso ele fala que no início você tem a fé fraca. Na medida que você vai praticando essa fé Komala Shrada, que é a fé fraca, ela se torna uma fé forte, né? Porque ela vai se condensando. Então, por exemplo, o Kanishta, a fé dele é fraca, é tão fraca que ele tende a atacar as pessoas. Isso é a fé Kanishta. Ou seja, por quê? Porque ele sente uma fraqueza interna e quando ele vê as coisas erradas, ele acaba tentando atacar as pessoas que estão praticando. Isso é uma fé Kanishta. Por exemplo, a fé Kanishta, ela só consegue perceber Krishna
Deus na deidade, assim, é uma fé canista. Que já é uma grande coisa, já é muito, né, se você realmente tem essa compreensão. Mas é uma fé que, por exemplo, não mas na fé canista, uma pessoa canista, que tem fé canista, ele não consegue apreciar os Vaishnavas, entende? Então, por exemplo, se diz que o exemplo clássico é assim, é que a pessoa entra sei lá, no templo, e ela passa por cima do sado, assim, ela pula o sado, assim, que está lá de repente, e vai lá, coloca uma doação para a deidade e depois sai, e não quer escutar nada da pessoa que tá praticando. Então essa é uma fé canista, onde você não tem nenhum desejo de servir ao Vaishnava, isso é fé canista. Então aos poucos você vai desenvolvendo o desejo de servir. Então a fé ela deixa de ser canista para ser madhyama. Então, por exemplo, quando a gente pensa em canista, você não consegue ser muito empático, compassivo com as pessoas que estão praticando também, porque a sua fé ela só está relacionada à deidade, só está relacionada a Krishna. Você não consegue perceber que Krishna esteja no coração de todas as entidades vivas. Então na fé Madhyama, o Madhyama Adhikari, ele consegue, o que ele consegue? Ele consegue perceber Krishna nas pessoas. Então por isso que ele começa ele tem uma atitude assim de muita... ele se diz que ele faz amizade com as pessoas que estão praticando vida espiritual. Ou seja, então as pessoas que praticam vida espiritual são amigas do Madhyama, né? E ele tem muito amor, por Krishna. E se ele tem tanto amor por Krishna, ele acaba expandindo esse amor para as pessoas que estão praticando também, né? E ele tem o quê? Muito respeito para as pessoas que são muito elevadas. Essa é uma característica Madhyama. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem fé canista, de repente ele vai, sei lá, ele pode ser facilmente ir embora, ele pode ir embora. Por quê? Porque a fé dele é muito fraca. Então, de repente, se ele, sei lá, ele conversa com uma pessoa e a pessoa começa a duvidar da fé, começa, sei lá, a criar argumentos, assim, e esses argumentos são, para ele, como um ataque muito poderoso, muito forte. Ele não consegue, ele pode ser que ele desista do processo devido a algumas especulações, algumas influências que ele tem, né, de pessoas. Então, por isso que se diz que o canista ele precisa muito da associação, ele precisa sair um pouco dessa plataforma canista e começar a apreciar aos devotos. Senão ele não consegue, ele não vai conseguir desenvolvimento. E é muito perigoso. Um canista ele pode ser arrastado assim, pela corrente facilmente. Já o Madhyama, o que acontece com o Madhyama? O Madhyama, a fé dele está mais estabilizada. Então, ainda que venham, né, propostas assim para ele, que venham coisas, né, as pessoas podem falar alguma coisa, ele não se perturba tanto. Por quê? Porque se diz que o Madhyama ele transformou o seu comportamento, né? Ou seja, ele incorporou as práticas, ele tem práticas incorporadas, né? E por isso ele pode pregar. Só uma pessoa que está na plataforma de Madhyama pode pregar. Um canista não tem como ele pregar, e nem um tama. Já o tama é diferente, por quê? Porque uma pessoa que tem a fé, o tama, ela percebe, ela só enxerga Krishna. Em tudo ela enxerga Krishna. Então ela não tem nenhum desejo de pregar, porque a fé dela é o tama. E ela pode influenciar os demais. Então, por exemplo, só da pessoa estar ali, as outras pessoas vão querer cantar. Isso é fé, o tama bhakti é isso. Pela presença de um Vaishnava, o tama, você quer cantar, você quer praticar só de olhar ele. Só da presença dele, isso já te inspira a uma prática.
E por quê? Porque a fé dele é tão forte que te transmite confiança. Hum? Porque a fé nada mais é do que essa confiança que a gente tem. Que realmente a gente está no processo correto. O que a gente está fazendo é correto. Então, por exemplo, um Utama, o Madhyama, o Madhyama, a fé dele se condensou e ele já mudou o seu comportamento. Ele mudou a maneira que ele se veste, a maneira que ele come, os seus hábitos foram completamente transformados, no caso do Madhyama. Então, como os hábitos dele, ele transformou os hábitos dele, a fé dele já está incorporada. Então ele pode ajudar as pessoas. O Madhyama pode ajudar as pessoas. Já o Tama, a fé dele é tão poderosa que ele já não vê nada de errado em ninguém. E ele vê que ele não é devoto, que todo mundo é devoto. Então ele está como, né? É diferente. Então por isso essa gradação de fé, o Tama, Madhyama e Kanishta, é uma coisa que a gente vai perceber, não é uma coisa assim preto e branco, entende? É como existem as suas tonalidades também. Então Kanishta, tem Kanishta que é Kanishta. E já tem Kanishta Madhyama, Kanishta Utama, e aí vai. Madhyama Kanishta, Madhyama Utama, Utama Kanishta, Utama Madhyama, Utama. Quer dizer, então você vê que é uma coisa assim, meio, né? É difícil de você classificar isso, assim, não é uma coisa preto e branco, como eu falo, mas é um processo, né, que as pessoas vão tendo. Mas o Kanishta, a característica básica é essa, que a fé dele é tão fraca que ele começa a atacar as pessoas, ele quer derrotar as pessoas com uma fé muito fraca, e ele não consegue servir os Vaishnavas, assim, ele não consegue apreciar os Vaishnavas. O Madhyama ele consegue fazer ele tem um relacionamento com os Vaishnavas e com as pessoas que ele percebe que não estão praticando, assim, que são adversas, ele tem uma indiferença para elas. Mas ele não tem a atitude de ficar atacando, ele simplesmente tem indiferença. E já o Tama, não, o Tama para ele todo mundo é Vaishnava, a fé dele é tão forte que todo mundo é Vaishnava e ele estimula as pessoas a praticarem. Ou seja, só de você ver um Tama, você vai querer cantar, vai querer praticar. Por exemplo, que um Tama não pode pregar, né, por causa justamente, né, dessa característica que ele percebe que todo mundo é Krishna, você vê Krishna em tudo, ele não vai pregar. Então, quando ele desce, ou seja, quando ele fala assim que ele desce para a plataforma Madhyama, é como se ele estivesse fazendo um esforço mesmo, ou seja, uma coisa assim, contra a natureza dele, entende? Então, imagina o esforço que é para eles, né, assim, estarem assim, vendo defeitos, corrigindo as pessoas, né? Imagina até administrando coisas. Então, para eles, eles têm que descer para a plataforma Madhyama para fazer diferenças, né? Porque o Madhyama, a característica do Madhyama é o quê? É que ele discrimina. Ele discrimina o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, com quem eu me associo, com quem eu vou escutar, o que eu escuto. Isso é o Madhyama, ele começa a discriminar. Então, já o Tama, ele não discrimina isso. Ele não discrimina. Porque a consciência dele está... Então, para ele, não tem nada errado, assim, se você analisa. Então, é um esforço deles de baixar essa plataforma Madhyama e começar a discriminar, começar para poder ajudar, porque senão não tem como ajudar. Então, sim, eles têm que baixar para essa plataforma. Como não sei como não sei como é isso, mas é que eles descem e eu imagino assim, um esforço tremendo deles assim para realmente conviver, né, com pessoas que precisam de ajuda, né? Você é canista, uma pessoa que prega e não vivencia o que pregou, é canista. Ou seja, ele prega, sei lá, ele prega humildade, mas ele está longe da humildade. Ele prega controle dos sentidos, mas ele está longe disso. Esse é canista. E o canista, ele não nos ajuda. A pregação canista, ela não ajuda por quê? Porque justamente ela não tem essência.
ela não tem essência, ela não tem essa realização que você precisa. Então, por isso, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele falava, se uma pessoa prega, mas ela não está praticando, isso é como você adornar um corpo morto, né? Está lá botando diamante no corpo morto, não tem sentido. Então a pessoa ela precisa pregar, ela precisa praticar, ela precisa estar vivenciando isso para poder pregar. Senão fica uma coisa assim como uma enganação na realidade, né? Ou seja, é uma coisa assim meio. A pessoa fala, mas não está praticando, não está vivenciando isso. Então é muito ruim. É como esse exemplo, né, que a gente gosta de dar aqui como já aconteceu várias vezes, mas é muito bom esse exemplo. A netinha, uma netinha, né, com a sua avó, a netinha estava condenada, assim, porque ela tinha uma diabetes, assim, que era horrível. E o médico falou, olha, se ela não para de comer doce, não vai ter remédio que vai curar essa menina, não. Ela vai morrer, não tem como. Então, na Índia, nesse momento. E aí e a avó tentando, falando, não, para de comer doce, para de comer doce. Ela não queria, comia escondido, não tinha jeito. Aí ela falou assim, olha, eu só paro de comer doce se Gandhi me falar para parar de comer doce. Ela falou isso. Então, aí, de uma maneira ou outra, eles conseguiram uma audiência com Gandhi. Mas Gandhi era uma pessoa muito importante na Índia nesse momento. Né? Aí conseguiram a audiência, aí a senhora lá explicou para o Gandhi como era tudo, que a menina estava para morrer, e ela só ia parar de comer doce se ele pedisse para ela. E Gandhi falou assim, ó, então daqui um mês você volta. Aí passou um mês, ela voltou com a velhinha, a vovozinha com a netinha, chegou e Gandhi falou para ela, ó, para de comer doce. Aí a senhora ficou, peraí, por que você não pediu antes? Não pediu antes para ela parar de comer doce? Era muito fácil, você teve que marcar uma nova audiência, eu tive que vir aqui de novo. Ele falou, não, que há um mês atrás eu comia doces. Então eu não posso pedir uma coisa que eu não faço. Entende? Então é mais ou menos isso. Você só vai poder entregar aquilo que você tem. Aquilo que você não tem, você não entrega. Então, por exemplo, se você tem... e por isso que se fala, o desapego... por exemplo, se você ouve, ou seja, se uma pessoa que está pregando para você, ela está desapegada, ela vai te ajudar. Ainda que ela não tenha tanta realização. Mas pelo menos ela tem o desapego. Ou seja, um desapego que eu digo é que ela não está mais toda enrolada no mundo material, desfrutando e fazendo um monte de coisa assim. Então, a pregação dela vai surtir efeito. Assim, mesmo que não seja um devoto puro, não é isso. Mas por quê? Porque ele está vivenciando isso na vida dele. Então, por isso é importante a gente entender que essa pregação de quem prega, mas não faz, isso é canista, assim, bem canista mesmo. Tá? Bom, quer ser um devoto. Bom, tem muitas assim, definições assim, do que é ser um devoto. Mas eu gosto muito como o próprio Bhaktisiddhanta trata isso. Né? Ele fala, um devoto, ele está extremamente apegado ao canto do Santo Nome. Vocês são devoto. Então ele tem um extremo apego ao canto do Santo Nome. E extremo apego ao canto do Santo Nome significa que ele está meditando, ou seja, ele tem uma realização espiritual. E essa realização espiritual leva ele a Vrindavana, ou seja, ele está na mente dele, o coração e a mente dele, ele está conectado com Vrindavana, em algum aspecto. Sei lá, ou Krishna Balarama, ou Radha Krishna, o que seja. Porque ele só consegue viver isso. Né? Então, o devoto é o quê? É uma pessoa que ele já está livre dessas tigresas, assim, como a gente fala, como os Vaishnavas falam, as tigresas, assim, do reconhecimento, a tigresa do desfrute sensual, né? Ele está livre da tigresa do dinheiro, né? Que são três, Kamini, Kana, Kamini e Pratishta, uma coisa assim. Ou seja, enquanto você for apegado a isso, você não pode ser considerado um devoto, ou seja, no sentido de
literal da palavra mesmo, assim, ser um devoto, né? Kanakamini Pratista. Ou seja, você tá, assim, como muito apegado, ou apegado a coisas materiais, muito apegado a coisas materiais. Por exemplo, como um devoto ele pode ser devoto se ele está tão apegado a coisas materiais, ao desenvolvimento, só ao desenvolvimento econômico, crescer, assim, uma coisa assim, absurda. Isso tá contra a natureza de um devoto. Um devoto, claro, ele pode ter não estou falando devoto, não é que ele seja pobre, não é isso. É que ele não se apega a essas coisas, né? Ele não se apega também ao que? A gratificação dos sentidos. Um devoto mesmo, ele não está aí querendo gratificar os sentidos o tempo. Não, ele não está, ele está como, né? Por quê? Porque a devoção faz ele rejeitar essas coisas de uma maneira muito natural, né? E ele também não aceita o pratista, ele não aceita essa posição de ser colocado, de ser superior. Apesar que muitas vezes você pode ver um devoto que ele tá numa posição assim que ele é honrado, mas essa honra ele não é para ele. A honra ele entrega para o guru dele, é uma coisa assim. E ele pode até receber dinheiro, sei lá, e isso também ele entrega para o serviço a Krishna. E pessoas podem se aproximar dele, sei lá, e ele não vai querer desfrutar dessas pessoas, ele vai entregar isso para Krishna, no sentido que ele vai colocar essas pessoas a serviço de Krishna. E ele está o tempo todo cantando o santo, assim, ele está absorto no canto do santo nome, no sentido que ele tá, na mente dele ele tem o plano transcendental na mente dele, porque onde está a nossa mente está o nosso coração, não é verdade? Ou seja, o coração e mente eles estão conectados naquilo que você pensa, é aquilo que você realmente está vivenciando. Então, um devoto é mais ou menos isso, ou seja, o que é ser um devoto? É você realmente ter essa capacidade de ir além desses limites, né, dos limites. Porque quando a gente é limitado pela matéria, enquanto a gente é muito limitado pela matéria, você não consegue ser um devoto de verdade, né? Claro, a gente está tentando ser devoto, né? Todos aqui estamos tentando ser devotos, né? Mas o que marca um devoto mesmo é isso, é esse extremo desapego que ele tem, natural, não que vai lá, vai ficar na montanha, vai se fechar, não vai comer, não vai falar com ninguém, não é isso. Ele naturalmente, o mundo material não tem atração para ele. Naturalmente, o dinheiro, qualquer coisa que ele receba, ele entrega para Krishna. Naturalmente, as pessoas, ele tá levando as pessoas para Krishna. Isso é ser um devoto. E internamente ele está meditando em Krishna, ele está pensando em Krishna. Imagina quando Krishna fala o que é um devoto. E ele fala isso, né? Mamana Bhavama Bhakto, né? Madhyagnam Namaskuru, ou seja, pensa em mim, né? Me ofereça reverências, ou seja, um devoto é isso, um devoto ele está pensando em Krishna, pensando em Krishna. E a vida dele é Krishna, isso é um devoto, né? Agora, claro, como eu falo, todos estamos tentando ser devotos, né? A perfeição ela vem aos poucos, né? Não é que você, porque as pessoas muitas vezes é muito fácil, né? Você eliminar as pessoas. Não, esse não é devoto, esse não é devoto, porque realmente assim, todos somos devotos. Nós analisamos assim profundamente, todos somos servos de Cristo. Né? Esse é o ponto. Agora é só que agora a gente está muito, muito, muito enrolado com a matéria, enrolado com os aspectos da matéria. Então nós sentimos muita atração pela matéria. Enquanto a gente sente muita atração pela matéria, a gente acaba se distanciando do verdadeiro assunto que a gente deveria tratar, que é a espiritualidade, ou seja, estar conectado com a Sarupa Shakti de Krishna, ou seja, com a energia espiritual interna de Krishna. Os devotos eles falam que todo mundo tem um pouquinho, todo devoto tem um pouquinho de irada dentro do coração. É uma afirmação que os acharyas falam. Por quê? Porque você tem a capacidade de despertar a sua devoção. Ela está aí. Só que até agora a gente não conseguiu acessar isso. Então o devoto é aquele que está pensando em Krishna, que realmente entrega tudo para Krishna
e que não se deixa influenciar, ou seja, por mais que ele possa ter alguma atração pelas coisas materiais, ele não se deixa levar por isso. E ele pode ser um chefe de família, ele não é que tem que ser um sannyasi, não é isso. Mas ele precisa estar apegado ao canto, apegado a uma prática interna mesmo, não só externo, né? Porque externo é externo, ou seja, externo você não. Mas internamente, o que você está realmente vivenciando, isso é ser um devoto. Na verdade, a gente não se preocupa muito com os pecados, assim, com essa coisa toda. A gente não está muito preocupado com isso, né? Sei lá, os 7 pecados capitais, como você falou. São coisas que realmente a gente entende o quê? Um devoto, ele se preocupa em cantar o santo nome. Porque ele sabe que cantando o santo nome, tudo vai se resolver. Esse é o segredo, né? Ou seja, quando Sadhusanga Krishnanama e Matrachaya Sansara Dinitera Konuvastunaya. Então é um verso muito lindo, né? Que fala o quê? Que a única coisa que você precisa é o quê? É cantar o santo nome e estar na associação de um devoto. Se você faz essas duas coisas, você vai ser liberado do Maya Sansara. Ou seja, você vai sair desse Maya Sansara. E quando você sai do Maya Sansara, os anartas já foi. Você não precisa se preocupar com eles, né? Então, a gente se preocupa com a prática. Você veja bem, a gente vê o caso de Lakshira, né? Lakshira. Ela era uma prostituta, era uma mulher assim muito, muito atraente, enfim. E ela foi contratada para derrubar Haridas Thakur. Haridas Thakur estava lá, né? Ele estava, sabe a história? Então tá, então não conta. Então é mais ou menos, resumindo. O Haridas Thakur era um devoto, assim, puro, um devoto. Ele só cantava, ele cantava o tempo todo. E aí ele começou a causar inveja, né, nas pessoas, porque aí tinha um governante lá que ficou com inveja da popularidade de Haridas, porque imagina, ele só cantava e por cantar as pessoas ficavam lá, né, glorificando o Haridas Thakur. Então ele foi lá e contratou uma prostituta, uma mulher muito bonita, linda, para derrubar Haridas Thakur. E ela falou assim, olha, ele falou assim, vou levar os guardas com você, leva os guardas, aí quando ele estiver no ato lá com você, os guardas prendem ele, a gente desmascara ele, uma coisa assim. E ela falou assim, não. Ela falou assim, eu preciso só de uma noite só, eu vou chamar vocês, não se preocupe. Ela estava muito confiante que ia ser muito fácil, né? E quando ela chega lá, tá lá Haridas Thakur cantando com uma plantinha de tulipa, assim. Então ela chega assim, num horário à noite, assim, uma coisa assim. Ela era muito linda, maravilhosa. E ela chegou lá e muito atraente. E Haridas Thakur, quando ela chegou, e ela falou assim, não, e ela começou a fazer poses assim, né, provocativas, uma coisa assim. E Haridas Thakur falou assim, olha, eu vou satisfazer todos os seus desejos. Só espera eu cumpri o meu voto, eu fiz um voto, né, de cantar um determinado de santos nomes, né? E ela ficou assim, e ele ficou cantando, e aí a noite passou, e ela até dormiu, sei lá, e ele falou assim, não, hoje infelizmente eu não consegui cumprir o meu voto, mas você volta amanhã, e amanhã eu vou satisfazer seus desejos, uma coisa assim. E ela voltou. E aí já estavam assim, né, e ela falou pro pessoal lá porque foi uma conspiração, o pessoal que estava conspirando contra a Haridas Thakur, falou, olha, tá fácil, ele falou que vai cumprir os meus desejos, pode deixar. E ela voltou. E quando ela volta, aí ela vai, e novamente Haridas Thakur está lá cantando, e ele fala, você espera um pouco que eu vou satisfazer os seus desejos, né? E ele passa a noite toda cantando, no outro dia, nada. Aí ela falou assim, ele falou, infelizmente hoje eu não consegui satisfazer os seus desejos, mas volta amanhã, uma coisa assim. Aí ela volta. Quando ela volta no outro dia, assim, ela volta e ela ela já estava prestando reverência para Tulas, para Haridas, e quando ela começa, e de repente ele está cantando, aí dá um negócio nela, assim, fala, eu sou... Aí ela fala, na verdade, eu sou uma... Ela fala, eu vim aqui derrubar você, me perdoa, você, assim, ela se transformou, né?
E Haridas falou assim, você acha que eu não sabia? Eu sabia desde o início, minha filha. Você acha que eu não podia sair, né, correndo, embora? Eu poderia. Ela falou assim, olha, mas eu quis salvar você. Ela falou, o que eu faço? Ela ficou super arrependida, né? Imagina, aí o Haridas falou assim, não, raspa a cabeça. Raspa a cabeça, canta 192 voltas de japa perto de Tulasi. Aí ele iniciou ela, né? E ela fez isso, imagina. E ela se tornou uma grande guru, né? Ela era uma grande guru mulher, sei lá. E todo mundo queria se aproximar dela e se iniciar com ela. Ela ficou super famosa, entende? Então, ou seja, você vê o poder do Bhakti, né? O Bhakti é tão poderoso que você não precisa se preocupar tanto, sei lá, como os pecados capitais, não sei o que, nada disso. Não, você simplesmente... Inclusive tem uma história que eu gosto, que com o Swami Maharaj Prabhupada, que tinha um devoto, né, que ele era como um decorador de ambientes, uma coisa assim. Ele decorava boates, coisas assim, festas assim pra gente nos Estados Unidos. E era uma pessoa assim que ele tinha muita habilidade em decoração. E quando ele conheceu os devotos, ele começou a decorar os templos, decorar as deidades, fazer tudo assim. Aí o Swami Maharaj Prabhupada fez uma afirmação que eu gostei muito. Ele falou, olha, tá vendo com o poder do Bhakti? A mesma atividade que ele fazia, essa atividade, em outro momento, ia levar ele para o inferno. Mas a mesma atividade agora vai levar ele para Goloka Vrindava. Incrível. O poder do Bhakti. O Bhakti é tão poderoso que você não precisa se preocupar. Né? Claro que a princípio, cara, você tá chegando, então você vai querer saber o que é certo, o que é errado. E é um pouco de net. Net significa... Isso não. Isso não pode, isso não pode. A gente fala, eu gosto de brincar que é a religião do não pode. Né? Não pode isso, não pode aquilo também não pode, não pode. Você fica, não pode. Mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque você está começando, então você vê que tem coisas que você não... você vai evitar. Mas a gente tem que entender o quê? Que o processo é muito poderoso. E por você praticar, por você cantar, você vai se purificando e facilmente você vai conseguir vencer todos esses pecados aí que você fala. Quando a gente fala anarta, né? Fala anarta. E a gente entende, né? A gente não está muito preocupado com os anartas. Por quê? Porque eles vão sair, naturalmente eles vão desaparecer, entende? Então a gente... E, por exemplo, a gente fala assim, o anarta da gula. Toma prachada. Pode comer muita prachada. Se você tem muita gula, come prachada. A luxúria, casa, ou seja, tem um relacionamento estável, aí a luxúria tá, entende? É mais ou menos isso. O Bhakti, ele acomoda as coisas, né? Você não precisa, né, ficar eliminando as coisas e ficar se culpando das coisas. O Bhakti não é por aí. O Bhakti, ele é muito poderoso demais. Então, a gente imagina uma prostituta que era como toda, né? E acabou ela se tornou uma devota pura simplesmente por estar ali perto de um sadhu que cantou o santo nome e ela começou, claro, aí ela praticou. E ele falou, raspa a cabeça, vende tudo que você tem, distribui para os brahmanas e agora pratica a vida espiritual. E ela fez isso, entende? Então não é uma questão de ficar muito preocupado, será que é anarta? Anarta! Não precisa se preocupar com isso. Assim, as coisas estão aí, mas por você praticar, isso tudo vai ser eliminado. E você nem fala, era um anarta, nem sabia, tchau, anarta. Você nem sabia que você era um anarta. Prazer, anarta, tudo bem? Meu nome é anarta, tudo bem. Não é isso, né? Ou seja, não é que você vai ficar, isso é anarta, isso não é. Não, você pratica o Bhakti e tudo vai se ajeitar com a própria força do Bhakti, entende?